Olá, pessoal. Boa noite. Vamos começar aqui a nossa live de estudos de abertura, tá? Para o dia 20. Aqui nós temos o mini índice, tá? O IN, do dia 19/5, que é o dia de hoje. E o que aconteceu aqui foi essa alta em torno de 0,8, né, por cento, uma alta de 0,8% para a ERCOT aqui. O preço terminou aqui. Então, a perspectiva era chegar em torno de 1,5%, digamos, 1%, 1% seria chegar mais ou menos aqui no limite aqui, ó. Esse limite aqui de 108, 270. Eu vou ampliar um pouco essas telas para a gente ver de uma visão mais ampliada, né? Aqui, ó. Por exemplo, seria o interesse chegar em 108, 270 nessa linha do marco zero aqui da minha FIBO que eu tracei, né? Da FIBO não, do risco e ganha que eu fiz para baixo aqui para calcular uma posição. Então, aqui do 108, 270 seria mais ou menos a ideia que nós teríamos para início de posição compradora, tá certo? Então, aqui, hoje, eu tive desde 11h20 da manhã, essa, essa linha de tendência de alta aqui, garantindo as posições de preço, sendo respeitada na LTA. Tá? Então, gerando aqui compra, compra, e aqui, novamente, duas vezes tocou na LTA. Então, já tem um toque, dois toques, três toques. Fora aqui o primeiro, né? Fora o primeiro toque aqui, que já foi também uma compra. Então, hoje, na verdade, nós tivemos aqui uma entrada, inclusive o robô aqui que a gente tem com programação rodando, ele deu posição de compra e venda. Aí depois ele deu posição de compra e venda, ele deu posição de compra e venda em todos, ó. Só que aqui ele já deu pouca a posição de compra e venda, porque ele depende de FR, tá bom? Mas a gente não vai entrar em detalhes de robô agora. Nós vamos ver a posição no geral e fazer uma análise de posicionamento do mini índice para amanhã, dia 20/5. Então, o que eu tenho aqui é uma posição com tendência compradora, agora já horizontalizando aqui novamente na média 80, já está aqui laranja, laranja, azul, horizontalizando. Já vai amanhecer amanhã horizontalizada com a banda de Bollinger fechando aqui em cima dela. A banda de Bollinger é essa aqui, ó, tá branca aqui, ó, tá acendendo aqui, ó. Essa aqui é a banda de Bollinger. Respeitando ainda, volto a enfatizar aqui, essa linha de tendência de alta, já no terceiro ponto, só no dia de hoje. Terceiro, quarto ponto, só no dia de hoje. Então, aqui a minha perspectiva seria ultrapassar essa região de consolidação aqui, que seria uma região de pullback, né? Rompeu, então essa região aqui eu tenho uma certa consolidação, no mesmo nível aqui, ele vai lutar aqui para ultrapassar, ultrapassando isso ele chega nessa região novamente de consolidação, tá? Qual o problema aqui? O problema aqui é essa médiazinha muito legal, que ela está bem no meio aqui, tá? Segurando o preço, ele vai puxar como se fosse um imã, o preço vai precisar de FR forte aqui para ultrapassar essa região e conseguir, tá? Ó, ultrapassar essa região do choque aqui, ó, essa região amarela, tá? Bem próximo da 400, ó. Então, por teoria, o que pode acontecer aqui, seria o preço subir na direção da 400, tá? Fazer essa subida aqui da abertura, teoricamente, e depois ele dá uma lateralizada e cair o preço novamente rompendo essa rede T aqui, vindo em direção à região
dessa marcação de 1, 2, 3. Então, seria esta posição aqui, ó. O preço subiria, tá? Ele continuaria subindo aqui, tá? Aí depois o preço teria uma queda e teria o fluxo, tá, pessoal? Pullback, vai, sobe, desce, faz aquele negócio. Depois a queda para vir na região de order block aqui embaixo, tá certo? Então, o que eu teria seria isso no mini índice, tá? Isso aqui é uma queda vermelha aqui, muito forte. Claro que respeitando as posições de no meio, no fluxo, pullback, e vai, e sobe, aqui ele subiria, tá? Aqui, ó, daria essa subida e essa descida. Esta região seria o objetivo. Em torno aqui da primeira região de... Aqui, ó, primeiro alvo de 1, 2, 3. Baseado neste 1, 2, 3 aqui, ó. Neste 1, 2, 3 aqui, ele chegaria nessa região. Isso em 5 minutos, tá? Como eu posso dizer estas posições? Caso ele venha a romper nessa posição da 400, ultrapassando essa região de consolidação lateralizada aqui, e se ele quebrar a região do choque, que eu acho meio complicado ele bater e passar direto, geralmente ele vai bater, vem para baixo, tenta novamente, faz uma posição de estrutura de compra, depois rompe, tá? Então, para ele, repetindo, ele subiria, tá? Não romperia, voltaria, faria um fundo, faria um topo, mas não ultrapassaria, faria um fundo mais alto, criaria uma estrutura de compra e romperia, faria o rompimento, tá? Aqui da linha do choque, na altura do 108,400 na altura do 108,069,048, mais ou menos nessa altura. Ele romperia por aí, nessa altura, assim, mais ou menos aqui. Fiz essa caixa aqui só para cercar aqui a 400. Nós sabemos que aqui na altura de 104, de 104 já, de 1,4% de alta, ele encontraria essa resistência aqui lateralizada, tá bom? E perspectiva, que eu vou falar aqui em relação à posição de um dia, simplificada, que eu prefiro até, seria aqui, esta posição aqui. Que eu tenho aqui? Eu tenho um candle que a perspectiva dele aqui, baseada numa FIBO, que eu posso traçar agora, tá? Uma FIBO de baixo para cima, dando continuidade, digamos aqui, na posição que eu tenho aqui, ó, em cima e embaixo, alvo de 161 aqui, tá certo? Em torno de, parece que 1.4, 1.3 mais ou menos, tá certo? Então, aqui seria interessante essa estimativa. E para alvos, caso ele venha fazer a correção aqui nessa posição da 20 e venha cair o preço novamente para chegar neste fundo aqui, aí então a previsão seria daqui, né? Seria aqui, no caso, o fundo, a máxima, a mínima e a máxima. Então, estimativa de 161 aqui nessa altura aqui, desse número aqui, na altura do número 105,400 seria a posição de venda, tá bom? Agora, a gente observando isso aqui de novo nos 5 minutos, ele estaria em torno de, deixa eu ver aqui, em torno de, às vezes não dá para ver, né? Tá aqui, ó, 0,6, 0,6, 0,6 nem tem como calcular aqui, ó. Zero aqui seria zero, seria na altura do zero, né? Seria a altura no zero. Agora, para chegar aqui, ele estaria em 1,3, ó, 1,3% de queda. 1,3 de queda. Que pode acontecer com esse rompimento, tá, pessoal? Com esse rompimento aqui. Chegando nesse fundo aqui, ó.
0,6, 0,6, meio por cento de queda. E se for forte a queda, realmente rompendo o fundo, pode chegar aqui. É uma previsão, é uma expectativa. Já aconteceu há 3 dias atrás, 4 dias atrás, uma posição dessa com uma variação exatamente nesse padrão. Tá? Então, o que eu tenho agora em 5 minutos seria o quê? Uma lateralização da 80, tá? Tá aqui, ó, lateralização da 80 aqui curta, ela pode estar dobrando, tá? Onde eu esperaria o rompimento dessa linha, dessa média 20 aqui, que já tem, está aparecendo aqui, inclusive, uma ponta vendedora, pelo cruzamento com a 50, logo aqui em cima. Ela descer, romper aqui a 80 e junto com a 8, fazer a 8 voltar para cá. Seria interessante para cumprir logo o rompimento da LTA. Tá? Mas, como ela deu esse 1, 2, 3 aqui, ela pode realmente abrir com um gap na região do choque e descer. Tá? Seria um gap na região do choque, mais ou menos aqui, e descer. Aí, então, ele dá o choque, bateu, voltou, sobe, fundo. Se tiver que romper, ele vai pegar um pullback aqui, rompendo o pullback, ganhando força. Se tiver que romper. Se não, aí ele tem que passar pela região do choque, a gente vai se encontrar com a média 400, dar uma lateralizada nessa região aqui, acima do 108,487, mais ou menos aqui, essa região aqui. 108,300, 108,400, 108,500. Essa região seria uma região de lateralização, pelo menos mínima ou média, devido a 400. É o que eu acho, tá? É uma posição minha. Agora, matematicamente, eu tenho aqui uma LTA que está segurando o preço e que, se ele bater muito, 1, 2, 3, 4, ele finda rompendo. E para romper aqui, ele precisa de um pullback com força, tá? Para poder descer o preço e fazer a posição. Ou, já no decorrer da madrugada de hoje para amanhã, ele já abrir com um gap de baixa, segurando aqui na posição e voltando a subir. Aí, para poder justificar uma lateralização na região do choque. Pode acontecer isso? Sim, pode acontecer. A posição fácil, que seria, que todo mundo esperaria, o preço continua respeitando na LTA e sobe, atingindo a região do choque, a primeira parte dele, atingindo a região do choque, que seria essa daqui, para depois partir para o rompimento, chegando na máxima do dia anterior. Isso seria a parte fácil. A parte difícil, vou enfatizar novamente, é o rompimento da LTA, tá certo? Mas após cumprir alvos desse 1, 2, 3. Então, ele pode cumprir 1, 2, 3 num gap de alta e voltar depois de romper fundo e ponta de pivô de baixa, cabeça de pivô de baixa, para poder já ganhar força e romper para baixo. Se romper para baixo, aí ele vai ter que passar cada ponto desse aqui, né? Vai ter que ultrapassar, chegar na região aqui de order block, que foi a geração do que foi feito trocas e região de swap aqui também, ó. Swap. E para poder ele ter feito essa subida aí. Isso é a posição do 5 minutos. Em relação à parte de estruturas, eu também ainda tenho que ter o seguinte, por exemplo, aqui, ó, não teve estrutura. Aqui eu tive somente uma posição de correção na 20, que inclusive ele rompeu a 20, aqui com esse candle, e ele volta novamente, por isso que ele pode fazer a correção na 20 e depois ele romper esse fundo aqui numa barra. Pode acontecer? Pode. Aí atinge aquela posição que a gente está querendo lá embaixo, tá? Seria essa daqui, ó. Tá? Na posição de 60 minutos, eu tenho o quê? Eu tenho aqui, tá? Eu tenho uma 20 ponta vendedora, eu tenho ainda a 80 lateralizada, que essa 80 lateralizada é o que está gerando estas posições aqui, tá? Na verdade, é o encontro aqui da 200 com a 80, que está próximo, tá certo? Essa que é a verdade, tá?
Agora, aqui, cadê? Ainda não dá para ver. A gente vai ver com talvez em 30 minutos, tá? Vamos ver lá em 30 minutos. Ah, não tem estrutura, não tem estrutura aqui. Aqui a estrutura que nós temos aqui, no caso, já dá para ver, é a região de order block e aquela região futura lá nos 5 minutos, que seria a posição da 400 nessa altura aqui, tá? Agora vamos ver no 30 minutos se tem alguma estrutura de compra ou venda. No 30 minutos, eu tenho uma posição de 1, 2, 3, tá? De 1, 2, 3, no caso, com alvos para baixo aqui, alvos para baixo, apontando para baixo. Tá? Então, o vetor dele seria aqui, mas não cumpriu ainda a alvo. Então, é o que eu estou dizendo, ele pode vir fazer gap e depois baixar para romper, para chegar nesses alvos. Então, a única estrutura que ocorreu foi o 1, 2, 3, até então, certo? Tá a posição dele aqui. Tá ampliando isso aqui, a gente está olhando até aqui, ó. Ó, esta posição. Ele printou aqui de azul, né? Interessante. Interessante. Esse candle aqui ficou com... Ah, tá. No caso é o 1, 2, 3, né? Então, vamos lá. Só para ver se eu fiz certo. Ah, fiz. Tá aqui, ó. Tá aqui a entrada aqui e o stop aqui em cima. Aí ele gerou alvos para baixo. Então, essa estrutura aqui, ó. Essa estrutura que eu posso até desenhar para vocês darem uma olhada. Bem legal. Esta estrutura aqui. Olha só. Esta estrutura... Não é essa aqui. Deixa eu ver. Tirar aqui o quadrado de novo. Esta estrutura, tira o ímã. O problema foi o ímã. Tá? Esta estrutura aqui, que é o candle 1, 2, 3, ó, essa estrutura aqui é a estrutura do 1, 2, 3, ó. Tá? Vou colocar aqui. Aí eu vou colocar tracejado, só para vocês perceberem o que é. Vou colocar laranja, vou colocar, deixa eu ver aqui. Vou colocar com esse azul aqui. Pronto, e engrossar mais a linha. Beleza, esta posição aqui é a posição do 1, 2, 3. Eu pego, coloco um vetor dentro dele, só para nós termos uma ideia de o que se trata. Ó, do que se trata para baixo, tá? Olha aqui. Só para ter uma ideia do que nós temos aqui, tá? Estou apontando para onde deve seguir a nossa tendência. Vou colocar aqui, clicar aqui, apareceu. Tá? Ele é uma barra azul, espessa, mais grossa. Pronto. Então, eu tenho esta posição aqui para estes alvos aqui embaixo. Ó. Aqui, ó. Tá? Então, eu tenho isso aqui. Se for cumprido, eu vou ter primeiro alvo e segundo alvo para baixo. Aqui, ó. Outro alvo aqui embaixo. Ó. Então, afasta mais um pouquinho para cá. Pronto, eu tenho esta perspectiva. Isso no 30 minutos. No 15 minutos, eu não tive nada em um dia, nada em 60, tive em 30 minutos. Tive aqui uma posição de inside bar aqui desse candle laranja, né? Desse candle laranja aqui. Eu nem usei isso porque ele está contido dentro da estrutura do 1, 2, 3. Então ele ficou bem maior, né? Bem maior. Como eu sei que ele não vai para cima, que ele já foi rompido com certeza para cá, tá certo? Então eu não mexi. É um candle laranja, então eu não mexi. Posição que eu tenho aqui é uma posição ainda compradora, com a 8 apontando para baixo, tá certo? E eu tenho aqui ainda uma ponta vendedora. Então, meio complicado isso aqui. Ou a 20 cruza logo a 80 e a gente tem a nossa posição compradora e define a história, seguindo aquele 1, 2, 3 lá nos 5 minutos, tá? Ou ele dá aquele gap que eu estou falando, ele volta e vai fazer a posição de baixa. Então, na verdade,
do meu ponto de vista, tá? Com essa análise de estudos, tá? Subjetiva, eu tenho aqui uma ideia de que eu preciso algo que ainda vai acontecer aqui para eu perceber qual seria essa chave para gerar essa subida, que já tá, que seria a parte fácil da história, que todo mundo está achando, ou uma contra-tendência aí quebrando tudo para baixo, rompendo a LTA, que eu enfatizo de novo. Tá bom? Então, isso nós vamos ficar por aqui, vamos definir essa 80 amanhã e ver como é que fica a posição dessa 400. Deixa só eu olhar aqui essa 400 aqui nos 5 minutos, no 15 minutos. Deixa eu ver aqui, cadê? Olha só aqui. Olha isso aqui. Ela está gerando isso aqui, ó, no 15 minutos, ó. Então, a tendência aqui é que os... Aqui, ó. Tá? Então, ela gerou esse order block com a região de swap. Aí o preço soltou da 400 e deu essa subida aí, querendo soltar. Isso no 15 minutos. E atraindo aí a 80 para horizontal, devido ficar horizontal, né? Devido a essa consolidação que está dando aqui. Por isso que ele não se desenvolveu. Agora, quando eu chego e olho aqui em 5 minutos, olha o que acontece. Eu vejo aqui o preço infectados menores ainda abaixo da 400. Ainda abaixo da 400. Então, a gente precisa ver a decisão de amanhã. Isso pode ser determinado com um gap ou nascer sem gap, respeitando a LT, aí vai se desenvolver com força e pullback para poder romper a 400. Ou vai ser um dia de lateralização. Resumo, voltando a dizer, eu preciso de uma decisão que vai ser tomada amanhã na abertura. Que tipo de candle vai aparecer para a gente? Tá? Agora, aqui, em relação à parte da banda de Bollinger, tá? Eu tenho aqui uma posição de quê? Banda de Bollinger fechada, né? Banda de Bollinger fechada, travada, com 1, 2, 3. Tá? Esse 1, 2, 3 aqui, qual é a posição dele? A posição dele é uma posição de alvo já cumprido, praticamente. Então, eu nem vou marcar isso aqui, né? Eu nem vou marcar isso aqui, porque é uma posição de alvo cumprido. Ó, é tão pequeno o candle que essa barra cumpriu. Então, vamos aguardar para ver qual vai ser o próximo candle para definir essa história. No sentido geral, existe aqui uma consolidação, mais ou menos nessa altura aqui, ó. Tá? E no 15 seria causado pela 400. Pessoal, aguardar, tá bom? Então, amanhã, às 9 horas, a gente está junto e vamos para frente. Uma boa noite, fiquem com Deus.